bem-vindos aos nossos convidados. Nós estamos iniciando, na verdade, estamos fazendo o fechamento da Semana de Convivência Escolar na Escola Manuel Cruz, que foi celebrada entre os dias 22 e 28 de abril, em culminância, portanto, hoje, dia 28. E essa Semana de Convivência Escolar ela teve como tema: eu respeito, você respeita e nós construímos. Esse tema ele reflete muito a preocupação da escola hoje, não somente da Escola Manuel Cruz, mas da educação de modo geral, de construir espaços educativos que reflitam de fato essa convivência harmoniosa, respeitosa, tanto entre nós professores, direção, quanto também entre os estudantes. A importância também de construir espaços em que nós possamos nos relacionar, viver bem, nos relacionarmos bem entre nós e desenvolver as nossas habilidades e competências que nós precisamos e que a educação pede que nós desenvolvamos. E nós queremos iniciar apresentando esse tema de hoje, e gostaria também de me apresentar. Sou o professor Marcos Murelli, sou professor de Filosofia da Escola Manuel Cruz, e hoje nós temos essa discussão muito relevante sobre a Semana da Convivência Escolar. E para começar, nós vamos ouvir a diretora da nossa escola, a professora Rosemary, que falará sobre a importância dessa iniciativa. Bom dia a todos, os nossos estudantes, os nossos convidados, o professor Marcos também. Nós, quanto escola, pensamos que a convivência, o respeito ao ser humano, ao outro, ele é muito importante. E o bullying ele está muito presente no meio social e também dentro da nossa escola. Nós tivemos essa oportunidade para a gente refletir sobre como a gente pode estar fazendo um ambiente mais seguro e acolhedor para vocês, alunos, e também, claro, para os nossos professores e funcionários da escola. Porque o bullying, muitas vezes, a falta de respeito, ela não vem apenas do estudante para o estudante, mas ela vem do estudante para o professor, muitas vezes do professor para o estudante, ou dos estudantes com os demais colegas e outros profissionais da escola. Esse é um momento de união, que a gente tem entre os professores, os estudantes, a família, para fortalecer os valores do respeito e da cooperação. Porque os estudantes, quando saem da escola, eles vão para o meio social onde eles convivem e vão para o meio que é a família. E lá na família também, a gente acredita que nas famílias também existe esse respeito, entre pais e alunos, e que a gente deve estar sempre respeitando todos que estão ao nosso redor. Agora eu passo a palavra para os nossos convidados. Então, temos a honra de ter aqui em nosso meio o Dr. Fabrício, psicólogo da Coordenadoria de Educação de São Joaquim, que falará para nós sobre a importância da convivência e os efeitos do bullying. Doutor, já temos uma pergunta para o senhor. Por que a convivência saudável é tão crucial no ambiente escolar? Perfeito, então eu sou o Fabrício, sou psicólogo, sou formado pela Uniplac em 2015, atuei na área da saúde e agora vim atuar na área da educação. E eu sempre, em conjunto aqui com a minha companheira de trabalho, que é a Solange, assistente social, a gente vai na escola e a gente sempre fala que a escola, o papel da escola não é só ensinar, botar num livro o que é passado, mas ela tem um papel muito importante realmente, que é a convivência. Então o aluno ele vem para a escola e não vem só para aprender o que o professor está passando na lousa ali, ou, enfim, ou decorar a matéria, não é só isso. Ele vem conviver. Então a gente sabe que o maior aprendizado da escola hoje, além do que o professor passa na lousa, é a convivência. O que é essa convivência? Vocês aprender a conviver no meio social. Então aqui a escola ela não passa não só a matéria, mas sim vocês vão aprender a conviver com o outro. O que é conviver com o outro? Respeitando as diferenças, Você não
vamos voltar para a área do você não dando apelido, você respeitando o outro, porque cada um é diferente, ninguém é igual, né? Então a gente tem que aprender a conviver, a respeitar o espaço do outro, né? Tem dia que o colega vai estar mais triste, tem dia que o colega vai estar feliz, tem dia que o colega está brincalhando, tem dia que o colega, né, é mais reservado, e daí você vai empurrar, você vai dar um apelido, não. Você vai respeitar o espaço dele, quer conversar, vamos conversar, não quer conversar, tá tudo ótimo. Mas a gente vê que isso acontece muito na escola, por quê? Porque a escola acaba sendo o filtro da sociedade, como a diretora aqui falou realmente, né? Vocês trazem coisas de casa, vocês levam coisas daqui para casa, então tudo respinga na escola. Então aqui dentro vocês vão trazer, às vezes você chega aqui realmente porque lá na casa, não, enfim, aconteceu alguma coisa lá na família de vocês não chegam bem na escola, né? E vice-versa, às vezes não acontece uma coisa muito boa e vocês não chegam bem na família. Então isso é normal, tem que saber que isso é normal, e realmente a escola é esse espaço para vocês trazerem também o que vem de casa, também levar as coisas daqui para lá. E isso é o respeito. Vocês têm que aprender, vocês estão aqui com muito para aprender a conviver em sociedade. Porque amanhã depois vocês estão saindo daqui e vocês vão estar de maior e vão estar convivendo lá na sociedade. E lá tem leis, como aqui na escola também tem. Como dentro da casa de vocês e da família de vocês também tem regras. Então vocês têm que aprender, não é que vocês têm que aceitar tudo e respeitar aquilo abaixo de tudo, não. Mas você tem que aprender que existem regras, né, dentro da sociedade, convívio em sociedade, e uma dessas regras é respeitar o espaço do outro. Então, quando você está dando apelido, quando você está brigando, quando você está perseguindo alguém, você não está respeitando o espaço do outro. Então, o bullying é muito isso, né? O que é o bullying? É você fazer uma agressão repetidamente, né? Ou perseguir uma pessoa repetidamente, né? Por uma característica dela, ou por você achar que ela é superior a ela, né? Ou ela é inferior. Então você acaba perseguindo uma pessoa, e essa pessoa pode ter alguns efeitos que a gente vai falar mais na frente, acredito, não vou me adiantar aqui. Mas é basicamente isso, né? A pergunta introdutória é isso. A escola não é só um espaço de aprendizado que está no caderno ali, mas é um espaço de aprendizado, de convivência no meio social. Então a gente tem que vir para a escola para a gente aprender a conviver com o coleguinha também, a respeitar o espaço dele. Eu agradeço, doutor, pela sua intervenção. Inclusive, aproveitando a oportunidade, eu gostaria que o senhor comentasse também um pouco com os estudantes quais são as ações que a Coordenadoria Regional de Educação, na sua pessoa, nas ações que o senhor desenvolve na coordenadoria, que medidas a coordenadoria vem tomando, não somente para promover um ambiente saudável na escola, mas também para combater bullying. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho com a gente sobre essas ações. Então, a gente atua em quantas escolas? No menos são 12 escolas. E a gente, é isso, a gente olha as demandas, né? A gente vê, a escola está precisando mais trabalhar sobre orgulho, sobre outras coisas que vão vir. E a gente faz atividades, tipo roda de conversa, palestra, desenvolve trabalho com os professores, com a gestão, tem que trabalhar com essa turma que aqui é mais pesada, que está acontecendo algum caso específico. Até nessa escola, no passado, a gente trabalhou numa turma, né? Que a gente sabe que não surge efeito assim de imediato, a gente faz um trabalho mais educativo, né, ali, mas o bullying realmente a escola, né? É um trabalho em conjunto, não só o bullying, todas as coisas que acontecem na escola tem que ser um trabalho com a coordenadoria, os professores, com a direção e com os alunos, né, com a sociedade em geral. Na verdade, todas as escolas, elas trabalham o bullying o ano todo, então elas já têm essa coisa de o ano todo é trabalhado o bullying. Claro que a gente vai, acrescenta, faz essas atividades, mas a escola faz o ano todo essa intervenção. E daí, enquanto coordenadoria, é isso, a gente coletar a demanda que vem da escola, tal turma ou tal escola está precisando fazer um trabalho forte sobre o público, a gente vai, leva a temática através de vídeos, através de roda de conversa, né? Através de outras atividades, a gente trabalha sobre o público. Mas é isso, é o que a Sol falou, é o ano todo, um trabalho que não se prende só a uma atividade e acha que aquilo vai surtir um efeito. Então,
todo mundo tem que pegar junto, digamos assim, e principalmente os alunos que são os que estão mais suscetíveis, né, a cometer ou receber bullying. Vamos agora escutar a doutora Solange, que é assistente social também da Coordenadoria Regional de Educação, que é a nossa convidada. Doutora, nós gostaríamos que a senhora comentasse um pouco com os estudantes quais são as ações pedagógicas e o papel das redes de proteção no enfrentamento ao bullying. Então, a gente sabe que existe uma rede de proteção que é feita sobretudo pelos órgãos da Justiça, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, mas também existe uma rede de proteção e uma ação, como o doutor já comentou, por parte também da coordenadoria, mas nós gostaríamos que a senhora comentasse que ações pedagógicas e qual tem sido o papel dessas redes de proteção no enfrentamento da violência escolar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Solange, todo mundo me chama de Sol, um apelido carinhoso que fiquem à vontade, tá? Podem me chamar de Tia Sol. Então, eu trabalho na coordenadoria junto com o Fabrício desde o ano passado e como o senhor professor Marcos perguntou, então existe sim essa rede de proteção que a gente chama de, não vou lembrar o nome agora, mas existem sim várias redes. E como o nosso trabalho, a gente vai nas escolas e orienta como não aconteceu bullying, ou então explicar o que acontece quando tem bullying, alguém faz bullying ou recebe. Então, essa lei ela é de 2015, claro, só que antes, em 2015, ela eles não eram penalizados. Agora não, em 2024 já quem comete o bullying, ela pode ser recluso a 2 a 4 anos. Isso, né, Fabrício? Então, quem se sentir ofendido ou receber um bullying ou alguma coisa, ela pode fazer uma denúncia, vai registrar um BO e as medidas serão tomadas para se for grave ou gravíssimo, enfim. Pode ser até que os pais vão responder. O aluno, então, ele é considerado criança até 18 anos. Então, ele cometeu o bullying, quem vai responder são os pais. Podem ter que pagar uma multa ou uma reclusão, dependendo da gravidade do bullying cometido. Inclusive, doutora, a gente sabe, pelos próprios estudos que têm sido divulgados nos últimos anos, os impactos psicológicos que o bullying provoca na vida das pessoas. Inclusive, a legislação, atualmente houve algumas alterações na legislação, exatamente incluindo também a questão do cyberbullying. Porque existe o bullying, como tradicionalmente nós conhecíamos, né, doutor Fabrício? E agora o cyberbullying, que são aquelas práticas reiteradas de perseguição aos estudantes, principalmente nas redes sociais. E aí o cyberbullying também traz, além da prática do crime em si, outros crimes também, muitas vezes, como o racismo, ou a injúria racial. E aí o que é curioso, e é uma coisa que também me inquieta, e assim, não só por parte da escola, mas também por parte da educação de modo geral. Que medidas, como é que a educação tem acolhido essas crianças? Quer dizer, essas crianças que têm sido vítimas tanto do bullying quanto do cyberbullying, o que a escola tem feito para acompanhar essa criança ou esse adolescente em estado de sofrimento que foi vítima do bullying? Quer dizer, como é que a escola acompanha, ou como é que a CRE tem acompanhado esses casos? Que medidas têm sido tomadas para solucionar essa situação? Eu queria que vocês comentassem alguma coisa a respeito, que medidas, que ações pedagógicas, ou que medidas administrativas, se for o caso, a CRE tem tomado para acompanhar essas situações. Por favor, doutor. Então, quando acontece essas situações, a gente faz a escuta e fazemos o acolhimento. Chamamos os pais de ambas as partes e tentamos resolver ali, para que não vá acontecer
o pai ter que ir lá registrar um BO ou ir para o Ministério Público, claro que acontece, né? Então, se a gente não consegue resolver ali em conjunto, aí se o pai, a mãe se sentir ofendido e que o filho está sofrendo muito, então os pais sim têm o direito, eles podem fazer o registro lá, o BO, e levar para frente. Aí vai lá para a promotoria, então eles são chamados lá e terão que pagar algum... como é que fala? Tem que pagar alguma socioeducativa, o aluno. Os pais pagam uma multa. E o aluno, ele pode ser que ele tenha que pagar uma medida socioeducativa. Na maioria das vezes é o que acontece. Posso fazer um adendo, professor? Eu até gostaria de relatar que nós já tivemos essas ocorrências aqui no Manuel Cruz, alguns anos atrás. Teve um grupo de meninas, não eram só meninas daqui do Manuel Cruz, tinham meninas de várias escolas, inclusive de escolas particulares também. Elas fizeram um grupo no WhatsApp e colocaram uma menina que era para ser a vítima. E essa menina ficou quase um mês, sabe? Falavam tudo o que queriam para a menina. A família, então, foi até a delegacia, eles fizeram BO, a polícia esteve na escola. Então, essas meninas, as praticantes do bullying, né? Os agressores, houve a penalidade, essas meninas tiveram que, a família teve que pagar 200, na época, né, 200 cestas básicas, teve que doar, e a família de cada uma. E também elas tiveram que fazer trabalho voluntário. As nossas foram algumas para o antigo asilo lá que tinha, e algumas para a área social. Tiveram que ir trabalhar, elas tinham que fazer 20 horas, então elas tinham que trabalhar um período inteiro, de graça, como voluntárias, porque foi a penalidade que o juiz determinou. E hoje a família teve que pagar 200 cestas básicas. E hoje pode chegar a multa até 30 salários mínimos. Imagina um pai e uma mãe ter que pagar 30 salários mínimos. É muito. Por bobeirinha, né? Bobeira. Por achar que... Porque a gente percebe, assim, que a maioria do agressor, a maioria dos agressores, das pessoas que cometem o bullying, eles acham que não vai dar nada, né? A maioria acha que não vai dar nada, né? É só para ilustrar que dá, né? E para alguém que está sofrendo, eu penso que tem que procurar alguém da escola. A gente às vezes não fica sabendo. Tem muitos casos, né, que a gente fica sabendo o mínimo de casos, né, que a família e o aluno não procuram a gente ali na direção da escola, no pedagógico também. Então, assim, que se alguém estiver sofrendo, é importante, chama alguém no cantinho ali, o diretor ou uma das assistentes pedagógicas, conversa, né, a gente vai conversar com a família. Em casa também é importante essa conversa com a mãe ou com o pai, para que seja, então, movimentada e criada uma rede de proteção, né? Então, a gente só vai conseguir fazer alguma coisa para combater o bullying à medida que a gente souber que ele acontece, né? E também, ressaltando ali o que a prof falou, a gente também está à disposição na CRE. Vocês podem nos procurar. Às vezes, aqui, como convivem muito com os professores, com a direção, se sintam até meio envergonhados. Mas a gente está lá, vocês podem ligar, podem nos procurar lá. Ou podem falar para elas também que querem conversar conosco. Que daí elas nos chamam e a gente vem aqui e conversa. Voltando um pouco à pergunta, a origem da pergunta, o Estado, não só a CRE, como toda a CRE representa, né, a coordenadoria do Estado, né, da educação, e tem a sede, né, que fica em Florianópolis. Então tem um programa, que é o NEPRE, né. Então, toda e qualquer violência que acontece dentro da escola é registrada no NEPRE. A escola pode ir aqui mesmo, como a Sol colocou antes, resolver o problema, chamar os pais, conversar com os alunos, qualquer violência, não só violência física, violência
a gente foi pro bullying também, perseguição, apelidos, enfim, violência psicológica. Então, a escola faz esse registro nesse sistema, né? E ela pode resolver aqui. Se ela não resolver aqui, ela pede ajuda para nós, manda para a CREA. E a gente tenta, vem aqui, conversa, tenta também fazer esse meio de campo e tentar resolver. A gente não conseguindo, né? E se for um caso que tem que acionar o Conselho Tutelar, vai ser acionado o Conselho Tutelar, no mesmo sistema. Então, qualquer violência que acontece dentro da escola hoje, o Estado tem esse registro, que é para proteger mesmo o aluno, né? Só quem tem acesso quem tem acesso a esse sistema, né? A escola toda tem, não. Tem aqui dentro da escola tem pessoas que têm acesso ao sistema e lá na CREA tem as pessoas certas. Então, não é que a escola toda fica sabendo, não, porque é para proteger mesmo. Mas além de proteger, é para solucionar. Mas não conseguindo, vai pro Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não conseguiu resolver também, aí vai para o Ministério Público. Ou seja, estou colocando isso para vocês verem que tem um sistema de proteção, mas esse sistema também ele funciona. Então ele vai, se as partes não ir resolvendo, ele vai chegar até o Ministério Público. O que a gente fala do Ministério Público? Porque quando chega no Ministério Público, ele é um braço também, né, do Estado e tudo mais, ele ajuda muitas vezes, mas lá daí é onde tem as penalidades. A gente tenta fazer de tudo para não chegar até as penalidades do responsável. Mas se essa perseguição, se essa violência não foi resolvido, continuou aqui ou fora da escola, às vezes a pessoa acha, né? Mas eu lá só cometo bullying da escola, mas lá fora eu vou bater nele porque eu tô fora da escola e também não tem mais nada a ver. Eu não vou ser expulso, não. A mesma coisa, começou aqui dentro da escola. Então tem um sistema, vai chegar no Ministério Público. Quando chegar no Ministério Público, ali vai ter penalidades. Os agressores, enfim, né, para quem realmente é culpado, ali eles vão analisar todo o caso e ali eles vão penalizar o pai ou o responsável. Então, só para dizer que existe um sistema de proteção de vocês, que a gente tenta registrar tudo lá, ficar em sigilo, né, mas tentar resolver, mas não tendo, né, a solução vai chegar até o Ministério Público. Muito obrigado, doutor, pelas considerações. Obrigado, doutora Solange, pelas considerações. Doutor, é uma curiosidade, que eu acredito que seja curiosidade também da maioria de nós. Existe um perfil do agressor, daquele que faz o bullying. E existe também um perfil que ele escolhe, que ele traça, né, para que ele transforme aquela pessoa em vítima. Eu queria que o senhor comentasse um pouco com a gente esse perfil psicológico do agressor, porque eu entendo que ele é muito importante também para a gente pensar a ação de enfrentamento dessa situação, eu acredito. Então, comente com a gente um pouco assim, como é que é o perfil do agressor, como é que surge esse comportamento, essa conduta agressiva em relação à vítima. Eu queria que o senhor descrevesse um pouquinho. Perfeito. Então, a pesquisa já mostra, né, que quem comete bullying já sofreu bullying, né? Eu sou uma pessoa que sofri muito bullying. E quando eu era muito pequenininho, muito franzininho na escola, então era escolhido porque eu era um magrinho pequenininho que qualquer um poderia chegar, passar uma rasteira, perseguir, chamar, dar apelido. E aquilo, naquela época que eu estudava, não existia essa nomenclatura bullying. Era só, eu me persegui na escola. E eu cresci com aquilo. Quando eu fiquei maior, o que eu fiz? Que eu fui cometer bullying com os pequenininhos, porque eu aprendi. Então, assim, existe a pesquisa, já comprovado que quem comete bullying já sofreu bullying, pelo menos, né? Mas tem as características de quem faz bullying é exatamente isso. Ele quer mostrar um poder a mais sobre o outro, e sempre que ele é maior, ou tanto de físico como intelectual, enfim, ele quer mostrar que ele é superior ao outro, não quer dizer que seja, né? Mas ele vai escolher uma vítima que receba esse, né, e que seja perseguida porque é inferior a ele. Existem essas características, né? Então, uma das características é isso, é querer ser superior. Mas também tem muitas coisas por trás disso, né? Tem muitas coisas, não só porque já sofreu bullying, não só porque, o agressor ele pode estar expressando também uma dificuldade dele, pode estar expressando uma falta dele, pode estar expressando uma coisa maior. Talvez não seja nem na escola, seja na família. Tem muitos estudos que mostram que o agressor, independente do bullying, de qualquer outra coisa na sociedade, também é uma maneira de pedir socorro. A gente fica muito culpando, às vezes também, né, o agressor, mas ele é maior e está batendo no outro,
E a gente tem a querer penalizar aquele agressor e acolher o que está sofrendo, que está certo, não estou dizendo que está errado. Mas a gente também tem que olhar para o agressor, não que ele é vítima, assim, então não pode cometer e está tudo certo. Não, mas a maioria das vezes, né, o agressor também quer uma maneira de pedir socorro, uma expressão que ele aprendeu, ou uma forma que ele não sabe chegar e dizer, ó, por exemplo, eu não estou conseguindo aprender a aula de matemática. Eu vou incomodar, eu vou dar um peteleco na orelha do meu colega, entendeu? É uma maneira de dizer, eu não estou prestando atenção na aula, não estou conseguindo entender isso aqui. Daí o professor vai lá, leva para a direção, estou só, né, fantasiando uma situação aqui, e lá ele vai ser penalizado, vai ser, né? Mas na verdade a gente às vezes não se preocupa, por que você foi agredir o colega porque você não estava prestando atenção na aula, você está conseguindo acompanhar a matéria, você tem dificuldade nessa matéria. Às vezes é a maneira errada de pedir socorro, então a gente tem que olhar sempre essa característica até do próprio agressor. E de quem recebe também tem um negócio de inferioridade, né? Então ele se mostra muito inferior ou mostra alguma fragilidade que o agressor acha aquela brecha ali, então agora, né? Ou é por causa da cor, é por causa do jeito que se veste, ou o cabelo, ou é porque talvez ele seja muito inteligente e o agressor tem uma dificuldade na matéria, vou perseguir aquele cara, porque ele é um bonzão, enfim, tem várias características, né, que podem retratar isso. Mas tudo isso está dentro assim, ó, todo mundo carrega suas dores, carrega suas faltas, né, ninguém é melhor do que o outro, mas está daquela pergunta inicial, que a escola e a sala, ela é um meio de a gente de convívio social. Então, enquanto a gente não aprender que a gente tem diferenças, que o outro tem diferenças, que não é igual a gente, que o outro tem habilidades e eu não tenho, mas eu também tenho algumas que outros também não têm, a gente vai ficar nisso, achando que a gente está certo, achando que a gente pode cometer uma violência ou perseguir. E um dos maiores, digamos, acho que é em todo lugar, campeões do bullying é o apelido. Sempre começa com brincadeiras, a gente acha que é só uma brincadeira. E às vezes a pessoa que recebe o apelido até pode dizer, que legal e tal, tô levando a brincadeira, mas às vezes não tá. Então começa assim, vai testando, né? Testa com um apelido, chama não sei o que, por causa do cabelo, por causa do jeito que se veste, e a pessoa vai aceitando. Daqui a pouco isso, além do apelido, já vira uma agressão, um empurrão, e daqui a pouco essa pessoa que está recebendo bullying também, ela só vai guardando. Tem várias características também de quem recebe. Tem aquele que já se expressa, vai contar para o diretor, né? Tem aquele que diz para o colega que não gostou e tem aquele que vai só guardando para ele, e esse é o pior. Esse que guarda para ele, daqui a pouco ele vai expressar de uma maneira violenta. A gente tem muitos casos, né? Que quem recebe o bullying, ele recebeu a violência psicológica, a violência de perseguição, de apelido e tal, mas ele acabou cometendo uma violência física, porque ele estourou, ele foi guardando para ele, foi guardando, daqui a pouco ele estoura e vai cometer uma violência física, né? Tacar uma cadeirada no colega, enfim, dar um empurrão, bater. Então, o que acontece? O bullying é uma violência, dependendo se ele é psicológico, se ele é verbal, se ele é cyberbullying, enfim, ele é uma violência. Só que ele também, por ele ser uma violência, é aquilo que a gente já sabe, violência gera violência. Então a pessoa que está recebendo, ela também vai, talvez ela não saiba lidar com aquilo e ela vai gerar uma violência. Então tem que ter muito cuidado nisso, né? Não sei se tem mais alguma pergunta nessa. Posso fazer uma pergunta, quem sabe até seja, o meio social ou a família que eles estão inseridos também influencia muito na prática do bullying, não é isso? Com tudo, né? A gente sabe que o meio social, da onde a gente vem, é o que influencia na nossa personalidade, na nossa maneira de lidar com as pessoas e tudo. E a escola tem esse papel muito importante, né? Que é de educar também, né? Não só ensinar, também a educar. Não que a escola tem que, eu tenho que dar conta, mas é aquilo que ele sabe, o que acontece lá fora acaba respirando dentro da escola. Então a escola também tem esse papel de educar exatamente por isso, porque você vem com muitas coisas lá de fora. Só que é o que eu comentei no início, também tem regras aqui. Então a pessoa é um espaço de vocês virem aprender a conviver em sociedade, porque aqui tem regras e tem que seguir. Se lá fora não tem na casa ou na família, mas aqui tem. Então também tem muito disso, as pessoas vêm pra cá achando, não, mas o que eu faço lá em casa tá tudo certo, meu pai não liga mesmo, por que agora eu não posso fazer na escola? Ou vice-versa, né? Mas eu fiz na escola, o professor, o diretor não chamou atenção, então em casa, se da escola que tá lá para educar não me educou, por que eu não posso fazer em casa? Então, é isso.
A gente tem que entender uma coisa, que nada está separado. Nem a escola da família, nem a família da escola. Só que para isso, para chegar a esse entendimento, os pais têm que entender isso, né? Os alunos, os professores, a sociedade tem que trabalhar no modo geral. Mas a gente sabe que a nossa, além de saber que vocês veem coisa da família, a nossa região também, né? A característica da nossa cultura, da onde vem, do coronelismo e tudo mais, tem muito disso, né? Então, a nossa cultura é muito forte nisso, de dar apelido, de perseguição, de mostrar que eu sou mais forte. Tem todo um processo cultural envolvido. Então, a gente tem que entender que a gente tem que aprender a viver em sociedade. Não importa se eu aprendi lá em casa que se eu sou maior eu posso bater no menor, ou se eu tenho mais força, então eu vou lidar com meus problemas através da força. Talvez lá em casa as pessoas estão aprendendo isso. Eu aprendi porque eu vi meu pai lidando com os problemas dele através da força, através do grito. Então na escola eu vou fazer isso também. Não. Aqui é o lugar de aprender. Não ser igual, volta lá no início, não só o que está no livro, mas aprender a conviver em sociedade, a respeitar. Porque se a gente está convivendo em sociedade, a gente não respeita o colega, como é que lá fora daí a gente vai ser mais tarde? Então a gente tem que... Eu acho que a palavra-chave é empatia aí, né? Empatia. A empatia, que é aquela capacidade da gente se colocar no lugar do outro e pensar assim, se eu não gostaria, se eu não gosto, não quero que faça isso comigo, eu também, obviamente, o outro também não vai gostar. Então, eu não devo fazer para os outros o que eu não quero que façam a mim, né? Então, só que essa capacidade de empatia deve ser desenvolvida desde os primeiros anos, né, Fabrício, eu penso, né? Então, ela deve começar esse desenvolvimento de empatia desde a família, né? Que é a primeira sociedade, digamos, né? Que o aluno convive antes de vir para a escola. E a gente percebe, assim, às vezes, uma falta de empatia com o colega, até com os animais, né? Tem uns que chegam dando chute já no animal, assim, então, poxa, o animal é de carne e osso, ele sente medo, ele sente frio, ele tem dor. Né? E a pessoa não pensar que se alguém fosse dar um chute nela, um pontapé nela, ela vai sentir dor, o animal vai sentir, qualquer um vai sentir. Né? Então, o que falta, o que a gente percebe que falta no agressor é a empatia mesmo, né? É o que falta em todos, assim, a gente percebe aquela capacidade de se colocar no lugar da vítima. Né? E nem todo mundo recebe o bullying da mesma forma. Alguns vão rir e outros não. Outros vão absorver e aquilo vai machucar muito. Por isso que é muito importante vocês conversar com os pais. Aqui na escola também, se estiver sofrendo algum tipo de bullying, alguma coisa, é muito importante vocês conversarem. Porque isso vai ajudar vocês a buscar ajuda. E é isso. Então, em casa, conversa com os pais. Na escola, conversa com a direção, com os professores. Porque alguém pode receber um bullying e vai rir junto. Mas outros não. Outros vão acabar sofrendo, enfim. Mesmo aquele que ri, né, Sol? Sim. Mesmo aquele que ri, isso cria um rótulo nele, né? Isso cria um rótulo. Cria o rótulo do aluno que... Tem aquele que é mais disperso, nem sempre entrega atividades. Pode ver que na turma tem aquele que é responsável, que entrega tudo, tem aquele que nem sempre entrega. E vocês mesmos, né? Vai criando aquele rótulo para a pessoa. Né? Fulano não quer fazer trabalho com ele porque ele nunca traz a parte dele do trabalho. Né? Então vai criando esse rótulo. Mesmo que o fulano ria, mesmo que, né, assim, o apelido. Ele pode rir. Mas lá dentro dele está criando um rótulo de que ele é baixinho, de que ele é muito magro, de que ele é muito gordo. Dentro dele vai calando isso, né? Se vocês têm o direito de dizer não, eu não gostei, eu não quero. E a sociedade em si, ela gera padrões, né? O padrão da beleza, o padrão da inteligência, o padrão para isso, o padrão para aquilo. Que quem não está dentro do padrão proposto pela sociedade é aquele que vai, geralmente, receber o bullying. E tem, como você falou, tem aqueles que não ligam. Eu sou uma pessoa que recebi vários apelidos a vida inteira, e até hoje recebo. Me fere, mas eu faço de conta que não dou bolas e a coisa acaba ali.
não vou avante, não vou também discutir com outra pessoa, porque a discussão demonstra que eu estou o quê? Que eu estou me importando com o que estão falando de mim. Então, calo, deu, também aquilo logo acaba. Mas isso fere muita pessoa, mesmo aquele que cala, mesmo aquele que fala, mesmo aquele que ri e mesmo aquele que revida. E a escola nós temos aqui dentro da escola o NEPRE, né? Ele é ativo quando acontecem os fatos que os alunos vêm conversar com as ATPs ou com a direção, quando a gente faz o registro, e foi devido aos registros do NEPRE que a gente conseguiu hoje ter os vigilantes dentro da escola. Porque senão nem isso nós teríamos para estar ajudando a escola em relação principalmente às violências que aconteciam aqui. Eu agradeço pela intervenção, professora Juscelma, diretora Rosemary, doutores, obrigado. E agora nós vamos abrir a palavra para os nossos estudantes que estão aqui. Cada um deles trouxe uma dúvida, uma questão para colocar. E, dentro do possível, vamos responder, doutores, por favor. Ressaltando, e sobretudo, que o bullying também causa um grande sofrimento psíquico. Esse sofrimento psíquico ele não pode passar desapercebido por nós, seja professores, seja diretores, seja CRES, seja secretaria. Precisamos ficar sempre atentos também, porque o bullying ele causa esse sofrimento psíquico, sobretudo na pessoa que sofre o bullying, mas na pessoa também que pratica, existe um sofrimento, e esse sofrimento precisa ser levado em consideração por nós. Então, vamos lá, os estudantes, a palavra está com vocês, por gentileza. Prazer, meu nome é Jonathan, estudante do primeiro ano 2, aqui no Manuel Cruz, e a minha pergunta é, qual que é a diferença entre a brincadeira, né, de mau gosto e bullying? Perfeita, pergunta bem elaborada mesmo, porque é isso que eu já tinha comentado antes. A gente começa com uma brincadeira, achando que é uma brincadeira, né? E isso vai levar a uma perseguição. Um exemplo, eu gosto de trabalhar sempre com cenários hipotéticos, né? Você brincou com o colega do lado realmente de bom gosto, né? Não, deu um apelido para ele ali, pulou, deu uma brincadeira, só para dizer que está ali, que a gente tem muito isso do colega querer chamar a atenção do outro, dizer que gosta, que é amigo, por dar um apelidinho, ou só fazer uma brincadeira ali na hora, né? Aí, mas tem um colega que está ali com maldade, outro colega escuta aquilo. E daí no outro dia ele chama ele porque você chamou, então ele acha que ele pode também. Só que no outro dia de novo, e daqui a pouco vai evoluindo. Então a gente tem que tomar cuidado exatamente com as brincadeiras. A gente tem que ter um filtro, digamos assim, a gente tem que filtrar o que a gente fala. Não é que você não pode brincar com o colega ou dar um apelido. Às vezes, se o colega aceitar, ok, agora já pensou tu falar, vou dar um apelido para Sol, né? Sol, você parece a Mary Ball. E daí a Sol pega e diz, não gostei disso, não vou mais chamar ela. Agora vocês viram, obrigado, me achei até mais elegante, todo dia eu chamo ela de Mary Ball. Então, tipo, ela gostou, ok, agora se ela já falou, não gostei, no outro dia eu não vou. Eu sinto até falta. Então no outro dia eu não vou chamar assim, por quê? Porque daí ela não gostou, se ela não gostou, tem que respeitar. E foi uma brincadeira, um apelido de bom gosto. Não estava com mau gosto nisso. Agora também se eu dar, por mais que ela é minha amiga, eu dar um apelido de mau gosto, né? E é óbvio que ela não vai gostar. E daí no outro dia eu fazer isso de novo, ou alguém escutou e vai repetir, daí talvez nem a mesma pessoa, você deu um apelido, eu dei um para ela, amanhã outra pessoa chama, depois de amanhã a outra chama, e nunca mais para, vira. Talvez não é só um agressor, talvez todo mundo comece e ela não gostou, e às vezes ela fica nessa plenitude dela. Não diz que não gostou, mas está ali, mas está fazendo mal para ela, isso causa um prejuízo psicológico, né? Que talvez ela comece a parar de querer ir para a escola, ela perde o interesse da escola, talvez ela já perde interesse por comer, ou talvez pela aparência dela. E uma coisa que a gente não conversou, mas isso, vocês estão na adolescência se transformando em jovens adultos, e vocês estão em plena transformação do corpo de vocês, da aparência de vocês. E tem muita gente que está ok, está gostando disso, tem muita gente que, como a gente está saindo barba, nossa, eu não gosto, meu corpo está mudando, eu não gostei. Então vocês têm, além das mudanças hormonais dentro de você, agindo no cérebro de vocês também têm a mudança física.
E muitos gostam, muitos não gostam. Daí imagine eu não estar gostando do meu cabelo, da minha barba, estar crescendo e vir alguém chamar, dar um apelido. Né? Eu não gosto nem que me venha um apelido que eu ia falar agora, eu nem vou falar para não dar ideia. Mas é exatamente isso. Aí você pega, não gostei disso, já começa a se questionar da tua aparência. E daí isso vai causar prejuízo psicológico, até porque vocês estão nisso, vocês estão. E acredite, tipo, a gente, como é que é, só vai melhorando, né? A gente acha que pior, mas não, a gente só vai melhorando. Então, assim, vocês vão se olhar no espelho e tem dia que vocês estão se gostando, tem dia que não estão, mas vocês vão melhorar nisso se vocês não estão se gostando. É isso que eu quero passar aqui para vocês. Mas vocês já são jovens bonitos, né? A gente sabe que todo mundo aqui é lindo, só que vocês estão numa fase que vocês estão se questionando pelos hormônios dentro de vocês e pela mudança física. Então tem que tomar cuidado realmente nesse dar apelido para o outro, porque pode causar prejuízo psicológico. Né? Próxima pergunta. Prazer, meu nome é Wesley, sou aluno do primeiro 2. E a minha pergunta é: como o bullying afeta o desenvolvimento emocional, social e acadêmico da vítima? Exatamente o que nós estávamos conversando. Então, eu também estava falando para vocês e lembrando, a gente teve um caso, claro, a gente não pode dizer que foi na escola, mas a gente teve um caso que levou realmente aquilo que a gente não gosta e não quer nem falar, mas sim de a pessoa tirar a própria vida, em uma escola estadual. Não se sabe, mas ela era bastante perseguida na escola. Então a gente não pode bater o martelo foi por causa do bullying, mas então é isso, é um impacto muito grande. A gente acha que é uma brincadeira, acha que não tem impacto na vida da pessoa, mas a gente está mexendo com uma coisa que a pessoa não sabe elaborar aqui. E a gente sabe que quando a pessoa tira a própria vida, não é só por causa de uma coisa, é óbvio, mas a gente não sabe como é que está o emocional dela. Então a gente tem que ter cuidado, por mais que o colega às vezes está dando risada, e esse caso específico a pessoa era assim, era uma pessoa alegre, nunca ninguém desconfiou. Mas ela tirou no mês passado, tirou a própria vida, uma aluna de uma escola estadual. Então assim, ó, ninguém desconfiava porque ela era feliz, mas tinha umas pessoas lá que perseguiam ela para ela ser uma bonita e alegre. E demonstrava, nem a mãe, nem ninguém desconfiou nunca que ela ia fazer se ela fosse. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E aquilo volta sempre naquela questão do início. A gente tem que aprender a conviver em sociedade. E aprender a conviver em sociedade, você tem que andar com essa perguntinha na cabeça que eu estou respeitando o espaço do outro. E vocês vão levar para o resto da vida isso. Vocês vão aprender aqui, dentro da escola, a respeitar o espaço do outro. Lá na sociedade, vocês vão, um dia ou outro, vocês vão ter um namorado, um cônjuge que vai dizer, ó, eu não quero mais. Você vai ter que respeitar o espaço dele. Ou ele está fazendo uma brincadeira com você, tu vai dizer, olha, eu também não gosto dessa brincadeira, porque eu aprendi na escola que tem que respeitar o meu espaço. Então, o que vocês aprendem na escola é pro resto da vida. Então, sempre respeitar o espaço do outro, os impactos que pode causar exatamente isso. Um prejuízo emocional, a pessoa pode abandonar a escola, pode não gostar mais de estudar, pode querer ir trabalhar, pode querer fugir, pode querer tirar a própria vida. Então, tem todos esses impactos, né? O social é exatamente isso. Uma pessoa que tira a própria vida ou que sai da escola é um prejuízo para a sociedade, né? Porque ela parou ali a formação acadêmica dela, ela poderia ser um médico, poderia ser um dentista, poderia ser um psicólogo, um assistente social, um professor, ela parou, porque ela foi perseguida, e aqui eu trago o meu exemplo, eu parei 3 anos de estudar, porque eu era perseguido na escola, meus pais tinham um sítio, eu parei e fui voltar para todo o sítio, porque que eu vou ir para a escola se os caras estão me batendo lá, sabe? Até que eu mesmo pilotando um tratorzinho lá, pensei, mas daí minha vida vai ser a vida inteira nisso, pilotando um tratorzinho no sítio, mas eu quero mais do que isso. Aí eu tive que enfrentar, tive que voltar para a escola e enfrentar quem me perseguia, né? Então, isso hoje eu sou psicólogo falando sobre bullying, né? Então imagine se eu tivesse parado lá atrás, tantas pessoas que eu atendo hoje, então isso já é um prejuízo para a sociedade. Então o impacto a gente assim, não faz nem dimensão. E dentro do meu trabalho, não sei se meu trabalho é excelente, eu sempre me questiono, nós questionamos, né, só se nós estamos fazendo um bom trabalho, se nós ajudamos o estudante, mas nós se perguntamos, mas se nós ajudar uma pessoa, que seja, a gente muda toda uma geração, porque a gente pode ter um impacto negativo, cometendo violência, bullying, perseguição, a gente pode ter um impacto positivo, você se formando, você sendo alguém, você sendo um professor, um médico, um dentista, e você ajudar uma pessoa, se for um médico, salvou uma vida, pronto. Um psicólogo salvou uma vida, um assistente social salvou uma vida, uma família. Um professor ensinou a ler, escrever, você já mudou toda uma geração. Então, os impactos que eu posso dizer, e isso eu tive agora no site aqui, é isso.
negativos, muitos, né? Mas positivos, se você não cometer, também. Então, por isso que a gente está aqui hoje discutindo sobre isso. Vamos tentar discutir, sim, sobre os impactos negativos, mas também vamos pensar pelo lado positivo. Se eu não cometer, e se eu ajudar aquele colega que está triste, aquele colega que não vai bem na aula, mas eu sei bastante inglês, então eu vou ajudar o meu colega que não sabe. Eu sei português, então eu vou ajudar ele, em vez de eu pegar e dizer, é burro, tu não aprende. Eu ir lá e ajudar. Então, o impacto positivo é muito melhor do que os impactos negativos. E os impactos negativos são vários, mas a gente tem que também pensar nos impactos positivos. Aquela velha questão, né? A gente pode optar todos os dias, ou fazer parte da solução dos problemas, ou ser o problema, né? Todos os dias a gente pode fazer essa escolha, né? Bom dia, meu nome é Gabriel, sou estudante do primeiro 2 e a minha pergunta é: o que leva as pessoas a praticarem o bullying? Então, aquilo que eu já comentei um pouco no início, né? Mas a gente já está encerrando, mas eu vou comentar bem rapidinho. É exatamente isso, a pessoa ela já sofreu bullying, né? Ou ela quer demonstrar também tipo, um pedido de socorro, pedir ajuda, enfim, quer chamar atenção, é um pedido de socorro. Talvez nem a pessoa que está cometendo o bullying não sabe. Às vezes até a pessoa que comete não sabe que ela está pedindo socorro. Por quê? Porque a gente tem, nossa mente, ela tem processo consciente e inconsciente. E acredite, muito do que nós somos está no nosso inconsciente, não no nosso consciente. O nosso consciente é eu falando aqui para vocês, olhando para vocês, pensando que eu vou falar. Mas aquilo que eu tive há pouco, eu falei que até sobre os impactos positivos, que foi um insight que me vem, está no meu inconsciente. Então a pessoa quando também pensa em empurrar alguém, pensa em chamar para um perigo, pensa em cometer uma agressão, está no inconsciente dela, tipo, faça uma coisa para te chamar a atenção, para ir para a direção, para te perguntar o que está acontecendo com você lá em casa. Faça alguma coisa, não é consciente, a pessoa só faz e acha que ela é o zambambam e que ela está certa. Daí lá na direção ela vai chorar, aí vai chamar o pai, daí vai pedir desculpa pro pai, vai dizer que foi porque ele viu o pai, vai dizer que não está gostando mais de ficar em casa, enfim, tem várias coisas. Então, o bullying é isso, as pessoas cometem bullying às vezes até coisas que elas nem sabem, está no inconsciente delas. Legal. Estamos chegando ao final do nosso podcast, Semana de Convivência na Escola. Agradecemos gentilmente a presença dos nossos ilustres convidados, Dr. Fabrício, doutora Solange, que comentaram, trouxeram contribuições muito importantes para pensar a importância da convivência na escola e o combate ao bullying. Igualmente agradecemos a presença da diretora Rosemary, que participou do nosso podcast, juntamente com a professora Juscelma e a professora Rosane. Agradecemos igualmente ao professor Anthony, que desde o início nos acompanhou com orientações técnicas para esse podcast, para que ele se realizasse. Igualmente agradecemos aos estudantes do primeiro ano 2 que estão presentes aqui, participaram também com perguntas aos convidados. Sinceramente, desejamos que a Semana de Convivência e que esse debate nos ajude a uma mudança de comportamento, nos ajude, sobretudo, a entender a importância da convivência, do respeito, da solidariedade que deve marcar a nossa experiência social e comunitária, tanto na escola como na sociedade. E esperamos também que essa importante iniciativa se repita por mais vezes e traga muitos frutos positivos para que a gente possa crescer e se desenvolver com sabedoria, com saúde e convivendo em paz com as pessoas. Então, muito obrigado a todos pela presença e pela participação e encerramos nosso podcast. Muito obrigado.